Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo e aqui comigo a Patrícia Viana, que ela é diretora-geral da Fundação Fenômenos. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem com você? Que bacana te receber aqui, que honra esse bate-papo aqui com a Ai, gente. honra minha Eu estar queria aqui com começar te vocês. perguntando dessa tua liderança, que a gente parece observar que você nasceu com ela, você inspira mulheres, você trabalha em torno dessa pauta feminina também, encorajando mulheres no mercado de trabalho. Quando é que começou isso? Já nasceu, né? Nasci, desculpa. Olha, nasci. Cheguei mundo. Eu sou ariana, né, mas aí sem querer ser a louca dos signos, é realmente, né, é difícil ver um ariano que não seja inquieto e desbravador, né. Então eu sempre aliás, fui uma criança que deu trabalho, porque eu era muito desbravadora, né. Então eu acho que não era muito sobre liderança, mas essa questão de desbravar, você sempre está ali, né, eh, trazendo pautas, né, cooptando pessoas, né, até para fazer arte, né, quando a gente é criança. Então eu diria que, foi mais por esse caminho, assim, Sempre foi assim na infância, então você que sempre. inventava as coisas, Ah, na escola é. era como na turma? Ah, era assim: "Não, vamos brincar disso, vamos fazer aquilo". Tinha um trabalho, né, na minha época, eu não sei os jovens hoje, mas a gente fazia aquilo num jornal falado, era muito divertido. Então, como é que iam ser as esquetes? Eram esquetes, e aí eu dirigia, eu escrevia, então sempre: "Vamos fazer assim, vamos fazer assado", e ia. E a brincadeira rolava solta. Até hoje você continua liderando e inspirando principalmente mulheres, é mentora do programa Elas na Indústria da Fiesp. Você Isso, apoia mulheres em cargos de liderança. Me conta um pouquinho perfeito. desse trabalho. É mulheres que são mulheres em cargos de liderança como eu, que apoiam mulheres, que já estão em um nível, né, profissional, para assumir cargos de liderança. E aí o objetivo do programa, é poder ajudar essas mulheres nessa trajetória, né, se identificarem como lideranças, entender os caminhos que elas precisam correr, né. Eu acho que é muito legal que é um programa da Fiesp que é feito por mulheres para mulheres, né. Quem administra, organiza esse programa é o Conselho Feminino da Fiesp, então isso é muito bacana. E é um trabalho de mentoria, né. Eu acho que esse programa, sim, foi algo que virou a chave em mim, com essa questão de ser mentora, né. Não fui em busca disso, foi uma sugestão que fizeram, que o programa estava rolando: "Ai, quero te indicar para o programa", eu estava procurando um trabalho voluntário para fazer fora da Fundação Fenômenos, porque desde que eu entrei eu, né, tinha abandonado o voluntariado, né, você vive transformação social, mas eu sentia essa necessidade de entregar para a sociedade, não só dentro da minha profissão, não só sendo remunerada. Eu falei: "Nossa, olha, caiu, né, cocriei, o universo mandou". E aí, quando eu entendi o que era o programa, aí eu me encantei, né, porque é isso, é um programa de mentoria. E aí você falou agora há pouco, quando elas chegam lá, a gente tenta esclarecer os caminhos que elas ainda precisam percorrer, ou seja, elas percorreram uma maratona para chegar lá nessa liderança, Isso porque aí. é um funil, são poucas mulheres que chegam lá, Pouquíssimas. e quando chegam lá não é: "Ai, deitada em berço esplêndido", não, tem um caminho a percorrer ainda, né. Quais são as Tem. principais queixas, o que que atinge essa mulher que chega no topo? Olha, é uma queixa muito comum, né, tem algumas, mas uma que é muito comum é a síndrome da impostora, é a autossabotagem, né. E é curioso porque não é um delírio coletivo, tá. Existem pesquisas, por exemplo, da McKinsey, que mostram que sempre quando tem uma vaga no mercado de trabalho, os homens aplicam, né, o homem: "Eu vou lá, vou fazer, vou acontecer". As mulheres, elas não aplicam para uma vaga se elas não preenchem, no mínimo, 100% dos requisitos da vaga. Então, ou seja, na maioria das vezes, as mulheres elas estão aplicando para vagas onde elas são super qualificadas. Isso quer dizer o quê? Que elas poderiam estar, né, numa hierarquia mais alta, né, pensando num organograma, né, organizacional. E essa síndrome da impostora, a mulher tem dificuldade de se reconhecer como liderança, de se reconhecer merecedora de estar naquele lugar, naquela posição, de ocupar aquele espaço,
Ou seja, Acontece todo ela mundo. tem essa noção de que ela precisa saber muito mais Uhum, para estar numa vaga, muitas vezes, aquém da sua capacidade, para ela pisar num terreno relativamente seguro. É por aí, né? Porque se é ela por for aí. para uma vaga que ela não sabe muito, pode ser que puxem o tapete, ela cai e ela quer evitar esse tipo, mas ela sabe. Ela vai saber tanto quanto Vai. qualquer um que está ali e que vai aprender, porque afinal de contas é um lugar novo. O Exato. que é preciso fazer para mudar essa porque é estrutural, né. O É que é estrutural. preciso fazer para mudar essa É mentalidade? estrutural. Eu acho que primeiro, assim, já existe essa questão dessa desigualdade de gênero, né. Então, quando a gente pensa em cargos de liderança, né, a gente tem, aproximadamente 39%, tá, de mulheres em cargos de segurança, segundo o IBGE. E alta liderança, 15%. Aí, também a gente tem outros recortes que onde a gente pode conversar sobre isso, a gente parar para falar de mulheres negras, diminui ainda mais, né. Então, ou seja, e quando elas já estão ocupando esses espaços, né, quando nós estamos ocupando, aí a gente começa a falar de diferença salarial. Uma mulher numa mesma posição hierárquica que um homem, normalmente ela ganha 20% a menos, né. Então, o que que acontece? A gente tem, e aqui eu não estou entrando naquela coisa da guerra dos sexos, né, "Ai, mulher é melhor do que homem", não é sobre isso. Mas quando a gente fala de pautas feministas, não é a mulher querendo dominar o mundo, aquela coisa pink cérebro e tomar o lugar dos homens, né. Mas é a gente entender que diversidade de gênero, de raça, né, de absolutamente tudo, ela produz uma sociedade mais feliz e mais próspera. Ela traz inovação, ela traz, maiores rendimentos, né. Eh, e quando a gente pensa em tudo isso, é importante arrumar caminhos dentro da sociedade, né, dentro das organizações, para que essas mulheres possam chegar a esses cargos, né. A gente diz assim, ações efetivas, então coisas do tipo, você tem que ter um orçamento, né, pensando nessa questão das lideranças, você tem que ter vagas afirmativas, você tem que ter programas, você tem que ter, que ninguém pensa, né, acham assim, mas licença parental igual, né, porque muitas vezes, né, 2 parceiros, quando é um homem e uma mulher, né, já que a gente está falando especificamente de gênero, né, quando eles têm um filho, a mulher, ela sai da posição dela, né, no fica afastada no emprego, a maioria, quando volta, é demitida, tá. Só que essa mulher, ela fica lá, ela fica sobrecarregada. Ela adquire a habilidade de lidar com aquela criança que está apegada a ela, quanto mais Exato, apegada, mais ela tem a habilidade e o homem não, então é exato. contigo E o isso. homem exato, e o homem, por exemplo, ele não pode sair para ajudar a parceira, né. E aí, o que que acontece, né, pensando já nesse cenário da mulher em casa, né, eh, por trás de todo homem bem-sucedido, existe o trabalho de uma mulher. "Ah, mas não é bem assim, porque não é todo homem que é casado". Tá, mas tem muito homem que não é casado e ele tem condições financeiras de ter uma super assistente doméstica em casa, que está garantindo que ele tem uma alimentação que é condizente com os horários, com a posição que ele ocupa, para ele ter uma boa performance, alguém que está cuidando do terno, se não mora com a mãe, né? De alguma maneira tem, né? A mulher, ela é um pilar da sociedade, ela tem um trabalho que ele é invisível, e enquanto o trabalho, né, da mulher for invisível, né, digamos assim, que o produto da sociedade, né, quando a gente pensa em renda, em riqueza, em inovação, fica visível para os homens, né. Então, essa pauta de igualdade de gênero não é para a mulher ser melhor do que o homem, mas para, como sociedade, a gente todo mundo colocar o que tem de melhor na mesa, né, e a gente conseguir avançar melhor como E sociedade. todos, fazer com que todos tenham consciência de uma situação que muitas vezes pode estar privilegiando um outro. E quanto Uhum. mais a gente falar sobre isso, mais a gente abre espaço para essa reflexão. Outro dia, pegando um gancho da Ana Paula Padrão, ela comentou numa entrevista que ela chegava numa reunião com os pares, com pessoas no mesmo cargo, mesmo nível hierárquico que ela, e os homens falam: "Ai, a bonitinha chegou. Exato. Ai, ela é tão bonitinha". Ela tem 60 anos, ela é empresária, ela tem uma carreira bem-sucedida, É. e vem a coisa do bonitinha como se diminuísse. Talvez quem faz
Não sei também se tem essa Não, às vezes consciência, não tem, às vezes não ou é é por maldade, enraizado, é não é por enraizado. maldade, mas é uma formazinha de É, um machismozinho que a pessoa às vezes nem sabe. exato. São coisas estruturais, né, assim, o machismo é estrutural, né, o racismo é estrutural. E quando a gente fala dessas pautas, é justamente sobre quebrar estruturas, né. O que o poder público pode fazer, o que organizações privadas, né, que atuam em transformação social, como a Fundação Fenômenos, podem fazer, e o que a gente pode fazer coletivamente, né, como aliado até das causas, né. Como é que foi que você se engajou tanto nessas causas? Como você chegou Hum. até a Fundação Fenômenos? E, aliás, o que que é a Fundação Fenômenos? Conta para quem não sabe ainda. Claro. É, eu sempre tive essa paixão por transformação social, sempre me engajei muito em trabalho voluntário, né. Já trabalhei em, cozinha comunitária, já trabalhei dando aula em comunidades vulneráveis, né, reforço escolar, eu sempre gostei muito. E aí por causa desse apelo, eu e aí dentro da construção toda profissional que eu fiz, chegou num dado momento, né, que eu tenho, assim, um perfil bem multidisciplinar, né. Eu estudei análise de sistemas, eu já trabalhei com tecnologia, com telecomunicações, com marketing digital. Ariana A Ariana Desbravadora. A Ariana Desbravadora, o Desbravadora que pessoal olha para mim, falávamos? exato, o pessoal fala assim: "Como assim, você está indo para o Japão?" "Tô". "Como assim? Você vai mudar de área, mas agora que você já é conhecida", eu falava: "Ai, vou, agora eu quero algo novo". Então, passei por várias coisas, passei por biotecnologia, enfim. E eu acabei indo prestar consultoria para a esposa do Ronaldo, que é o instituidor da Fundação Fenômenos, né. E aí eu conheci a Fundação Fenômenos, me engajei como voluntária, e aí a gente tinha, né, muita troca sobre as questões da Fundação Fenômenos. Aí me convidaram para fazer uma consultoria. "Ai, você não quer fazer uma consultoria estratégica aqui pra gente?" Eu: "Ah, quero, né". E aí depois dessa consultoria que foi bem extensa, né, foi um plano muito muito bem desenhado, coincidentemente no final disso, na época o presidente executivo, o Ronaldo resolveu realocar ele em uma das empresas, e aí a vaga ficou aberta. E aí a esposa dele, que tinha contato comigo trabalhando, que deu a ideia dessa consultoria, e ele já sabia as coisas que eu tinha apresentado, eles falaram: "Ai, você não quer, agora que você já desenhou todo esse mapa, aí você não quer pegar o navio e ser a capitã?" A Ariana Nossa, Desbravadora que falou: "O quê? responsabilidade, hein? Quero. Mais uma vida para mim, as 7 vidas de Patrícia, As viu? 7 vidas de Patrícia", vai ser isso Em aí. breve nas Em bancas. breve nas bancas, na próxima edição da Casão. E aí vocês têm uma frase, acabei pegando aqui do Uhum. site, que é: "O mundo está cheio de fenômenos, onde se vê carência, há potência", alguma coisa assim. Ah, O é, a que que gente a fala gente pode muito. fazer para mudar essa realidade que vocês já estão fazendo aí tão bem? Fala um pouquinho dos trabalhos, dos projetos que vocês já fazem como terceiro setor. O que que falta a sociedade fazer, as empresas, o poder público? Legal. É, essa frase é: "Onde muitos veem carência, nós vemos potência". E ela é mais do que um slogan de marketing, né, é um mantra pra gente. Por quê? Quando a gente fala de, pessoas em situação de vulnerabilidade, né, o brasileiro, ele tem um super coração, mas ele tem um foco no geral, gente, tô falando assim no geral, tá, que ele é muito assistencialista. O que que isso quer dizer? Você consegue engajar as pessoas em grandes tragédias, você consegue engajar as pessoas para doar o panetone, a cesta de Natal, mas a gente não tem muita cultura da filantropia pensando em transformação social, né, em você, não só sanar aquela dor imediata, né. E aí o propósito da Fundação Fenômenos, que faz 15 anos esse ano, né, a gente está super empolgado, sempre foi, vamos chamar de justiça epistêmica. Então é você trazer essa galera que está na quebrada, no quilombo, na aldeia, né, essa galera, quando a gente fala da potência, gente, não é uma galera que está lá, à mercê e, né, com um coitadismo. É uma galera que dá um banho na gente em resiliência, em soluções criativas, né. E é importante apoiar esse pessoal, né. Então, organizações como a Fundação Fenômenos têm uma facilidade de ter apoio, né.
outras fundações, outros institutos e esses projetos que já rodam nesses lugares, nessas comunidades vulneráveis. Como que ajuda a chegar lá? Ninguém para pensar, né? E quando chega, ela já chega assim meio que entubada, né? É a síndrome do white savior. Olha, a gente veio aqui fazer isso por vocês, mas o que eles querem que seja feito por eles? Qual que é a real necessidade? Não sou eu que vou falar, né? Não é você que vai falar. A gente não vive naquela comunidade, né? Então, a Fundação Fenômenos, ela dá o aporte financeiro, a gente pega as lideranças desses movimentos sociais, coletivos, desses projetos, coloca essas lideranças num ciclo de planejamento estratégico, compartilhamento de saberes, né? Regras que são importantes aí para o jogo de transformação social, que a gente tem acesso e que, se eles combinarem com o que a gente chama, tá, de tecnologia de rua, tecnologia ancestral, cara, é uma potência de transformação social, né? É incrível. Então, né? E aí, respondendo a segunda parte da tua pergunta, é importante que a gente consiga fazer essa justiça. Então, levar o protagonismo, né, dessa transformação social para quem pertence, né? Ser aliado à causa onde a gente tem que ser aliado à causa, né? Né, vamos pegar como exemplo. Estou numa cadeira de muito privilégio como diretora-geral da Fundação Fenômenos. Isso é ótimo. Eu tenho que agir dentro desse protagonismo. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trazer lideranças negras para dentro da Fundação Fenômenos. Eu tenho que levar esse dinheiro lá na comunidade, né? Dar esse lugar para as lideranças poderem operar, poder transformar os territórios, né? A gente faz isso. Hoje a gente tem até encerraram ontem, né, as inscrições da primeira edição do Fenômenos Academy, que é o programa social mais importante hoje em dia da Fundação Fenômenos. A gente já está trabalhando com... Quando eu entrei na fundação, né, eu falei, nossa, eu pirei, falava, não, vamos expandir para todos os territórios. A gente hoje em dia está cobrindo todos os estados do Brasil, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que ser essa facilitadora, né? A gente ampliou absurdamente o impacto, a gente começou assim a edição piloto com 5 lideranças, 5 projetos. Hoje a gente está numa escala de trabalhar com 500 lideranças, 500 projetos ao mesmo tempo, e a gente quer crescer ainda mais, né? Então, cada um, dentro do que pode fazer, ser aliado à causa, dentro do seu protagonismo. Ai, eu tenho muito dinheiro? Doa. Eu tenho pouco dinheiro? Tempo doa é fundamental também, né? Tempo é fundamental. Doa também. Doa R$5. Aliás, doar.fenômenos.org, pronto, falei. Façam doações recorrentes. Cara, não é sobre dinheiro, doe o tempo. Não é sobre o tempo. Então, assim, haja, né, crie essas mudanças que você quer ver no mundo. Então, você está numa posição de liderança, abra vagas afirmativas, né? Contrate pessoas com deficiência, contrate pessoas, contrate mulheres, né? Prepare mulheres para assumir as posições de liderança. Capacite, né? Essas mulheres. Capacite essas mulheres, exatamente, né? Isso que é importante. Mandela dizia que... Eu gosto muito da filosofia Ubuntu, né? Que é eu sou porque nós somos, né? E ele dizia que quando a gente fala de compartilhar, o problema não é você buscar riqueza. Tá tudo bem, mas quando a gente avança, é importante que filosoficamente a gente faça essa pergunta: como o meu avanço pessoal está a serviço da sociedade? Como a sociedade está avançando dentro do meu avanço? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Tomar ações efetivas dentro do que a gente pode e, basicamente, agir com coerência e ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Olha, eu tenho certeza que só de te assistir, só de te ouvir com essas palavras tão inspiradoras, a gente sai daqui melhor como seres humanos. Queria te agradecer e dizer que o espaço, nós estamos sempre com o espaço aberto para você trazer as novidades, trazer os fenômenos, trazer os projetos aqui para a gente divulgar, porque é o nosso papel. Então, o que a gente, como mídia, pode fazer, a gente, como imprensa, pode fazer? Dar voz a esses projetos. Obrigada, viu? Maravilhoso, eu que agradeço. E não só agradeço, mas também parabenizo muito essa sua iniciativa do Grupo Perfil, que eu acho muito legal, como vocês estão né, mudando dentro de tudo isso que aconteceu na imprensa, né, a gente indo cada vez mais para o mundo digital, como vocês estão caminhando cada vez com mais propósito e abrindo espaço assim. Muito obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.